Hebreus 7 e Malaquias 3:10. Esses talvez sejam os textos mais utilizados por religiosos mal intencionados para programar a mente das pessoas a darem, devolverem, pagarem ou sei lá como você chama o ato de dizimar. Hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Eu sou o Leonardo e o meu intuito com esse canal é falar sobre a verdade contida no relato bíblico que muitos falsos profetas têm deturpado. Utilizando-se de textos bíblicos fora do contexto, eles vão dia após dia programando a mente de fiéis sinceros e fazendo uma verdadeira lavagem cerebral. Se você, assim como eu, está disposto a estar do lado da verdade, você precisa entender que a verdade não é um conceito a ser aprendido, como muitos pregam utilizando fora do contexto o famoso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa e isso precisa ficar claro, mas eu falo sobre isso em um próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse texto ou sobre algum outro assunto que você tenha dúvidas e quer uma luz sem que haja interesses religiosos por trás, é só deixar aqui nos comentários ou indique o próximo tema que você quer ver aqui, certo? Eu sei que vou receber muitas críticas por abordar temas polêmicos como esse, mas há um ditado que diz que só leva pedrada a árvore que dá fruto. Então, tá tudo certo. Já aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Se você não ativar o sininho, é provável que você fique sem receber o próximo vídeo. Ao ler Hebreus 7, do 1 ao 12, com atenção e honestidade, a interpretação do texto bíblico, percebemos que o dízimo de Abraão, que foi dado a Melquisedeque, é puramente profético. Ele não indica nenhuma obrigação ou modelo doutrinário para a Igreja de Cristo, ao contrário do que nelas é pregado. Já quero deixar claro que eu não sou contra o dízimo, que eu sou nunca contra líderes religiosos utilizarem textos bíblicos fora do contexto, obrigando de forma sutil e aparentemente sem maldade pessoas sinceras a estarem fazendo algo que muitas vezes elas não querem, de fato, ou nem mesmo o podem fazer. Talvez você não saiba, mas os homens mais ricos da Terra separam uma parte do que eles ganham para ajudar outras pessoas e apoiar projetos que visam o bem do próximo. Eu não estou aqui para dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Meu compromisso é simplesmente em falar sobre o que o texto realmente quer tratar. Por isso eu peço que você compartilhe com todo mundo que você conhece que quer de fato estar do lado da verdade. A primeira coisa que precisamos perceber é a representação profética do Messias através de Melquisedeque. Repare que nesta passagem, Melquisedeque representa Jesus, no verso 3, e Abraão representa a tribo de Levi e seus sacerdotes, no versos 9 e 10. Quando Abraão dá os dízimos dos despojos da guerra para Melquisedeque, no verso 4, e aqui começamos a refletir, porque não há relato de que Abraão era dizimista. Esse ato foi algo isolado e que era de costume de quem ia para a guerra, separar uma parte do despojo da guerra, ou seja, do que havia sido tomado do outro povo. Não foi algo que eles produziram de fato, não pertencia a eles. Tanto que Abraão nem quis ficar com nada. Na verdade, ele deu tudo. Se quiséssemos usar Abraão como modelo, teríamos que dar tudo o que chega até nós, porque ele mesmo não ficou com nada do que havia sido tomado da guerra. O dízimo que foi dado foi do despojo que ele deixou com os soldados e com aqueles que estavam com ele. Assim que ele entrega parte do despojo da guerra, é abençoado por Melquisedeque. O texto deixa claro que por isso Melquisedeque é maior do que Abraão. Versos 6 e 7. Já que Melquisedeque representa o sacerdócio do Senhor e Abraão o sacerdócio dos levitas, este acontecido relatado em Gênesis 14, 18 e 20, significa profeticamente que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos levitas, pois ele é sacerdote à semelhança de Melquisedeque, que é representante de um sacerdócio eterno.
Isso está descrito no livro de Salmos 10, verso 4, Hebreus 7, versos 11, 17 e 21. Portanto, o dízimo de Abraão, dado a Melquisedeque, jamais teve por intenção ser um modelo de regra para a igreja cristã contemporânea, como se prega atualmente na maioria delas. O dízimo foi um ato profético do patriarca, do qual talvez nem ele tivesse noção a respeito da superioridade do sacerdócio do Senhor quando comparado ao sacerdócio levítico, nos versos 13 e 11. Além disso, este dízimo de Abraão foi dado uma única vez. Se ele, portanto, não transmitiu isso como costume para seus filhos, nem para o seu neto, o que fica claro, quando mais tarde Jacó propõe a Deus fazer uma coisa que ele nunca havia feito antes, dar o dízimo. Registrado em Gênesis 28, os versos 20 a 22, onde Jacó promete de forma condicional, ou seja, ele coloca uma condição diante de Deus para que ele comece a dizimar. Onde ele fala, se você me abençoar, me proteger, me alimentar neste caminho e fizer que eu volte em segurança para a casa do meu pai, eu vou dar o dízimo de tudo. Veja que ele cria essa condição. Como, pois, poderia servir de modelo doutrinário para os crentes atuais? No versículo 12 de Hebreus, o autor da carta ainda afirma que, ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Mas que lei é essa? É óbvio que isso se refere às leis da Torá, relacionadas ao sacerdócio levítico. E o contexto de Hebreus 7 fala diretamente da lei dos dízimos, que foram ordenados serem dados aos levitas. Leia Números 18, os versos 21 e 24, Neemias 10, 37 e 38, Hebreus 7, 5 e tem um monte de texto. Ora, o sacerdócio levítico ainda estava em vigor no tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita, algo entre os anos 64 e 68 da era cristã, pois o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído. Isto aconteceu por volta do ano 70. Um olhar mais detalhado ao versículo 8 vai nos confirmar tudo isso. Veja só, ele diz assim, e aqui faz uma referência aos sacerdotes levitas, do tempo em que o autor escrevia a carta. Homens que morrem recebem o dízimo lá. Aqui ele se refere a lá em Melquisedeque, isto é, em Gênesis 14, 18 e 20. Porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Ora, se temos hoje outro sacerdote e por isso se faz necessária uma mudança da lei, isso nos afirma diretamente que a lei dos dízimos que os levitas recebiam já não teria mais valia cerimonial alguma dali por diante. E o texto de Malaquias 3,10 fala exatamente dessa lei. Outro livro muito mal utilizado é Malaquias, onde religiosos utilizam o texto coagindo os fiéis, fazendo uma lavagem cerebral, levando a pessoa a acreditar que é um ladrão se não dizimar. Onde muitos ficam com peso na consciência e fazem para tentar tirar o peso da culpa, imposta por líderes que não compreendem o relato bíblico. Ah, Leonardo, você quer saber mais do que o meu pastor ou mais do que o ancião da minha igreja? Olha só, não quero com isso atacar ninguém. Eu já fui ancião de igreja, já estive à frente de vários ministérios e também já fui um religioso que utilizou esses textos de forma errônea, sem saber que estava fazendo algo que não era certo. Nunca fui disciplinado e nunca ninguém veio até mim para chamar a minha atenção acerca de nenhum assunto que pudesse estar em desacordo com o que era proposto pela comunidade na qual eu estava fazendo parte. Muito pelo contrário, eu tive que chamar pastores e líderes para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo pelas minhas costas, sem saber o que de fato se passava. Só peço que você tome cuidado quando o local que você estiver frequentando tentar impedir você de alguma forma de expor os seus pensamentos, mesmo que sejam contrários ao que se acredita. Tenham em mente o seguinte:
Só há crescimento onde há divergência de pensamento. Porque isso leva a uma discussão, leva a pesquisa, leva ao estudo. E no fim, a um consenso acerca de um assunto. Tome cuidado se em um grupo onde você estiver participando só puder falar sobre determinados assuntos, se de alguma forma tiver que seguir uma única linha de raciocínio. Observe o seguinte, aqui precisa pensar como nós pensamos, precisa seguir o que nós dizemos. E como é isso possível? Você vai perceber que vai ter que fazer estudos com o material que nós produzimos, vai ler os livros que nós distribuímos, vai estudar nas escolas que nós queremos que você se forme para poder trabalhar aqui neste lugar. Por que isso? Essa é uma forma de manter o controle do grupo. É um tipo sutil de lavagem cerebral, onde as pessoas acreditam estar pensando e agindo por si só, o que na verdade não passa de uma escravização sutil, onde aquele que está sendo manipulado não percebe o que está acontecendo. Pense em um julgamento. Se um juiz basear sua sentença em cima de documentos que vieram apenas de uma das partes, a decisão desse juiz será parcial. Se você falar qualquer coisa que fuja do que ensinamos ou ensinam lá, você será disciplinado, você será excluído, você será colocado de lado. Ah, já entendi. Falando isso porque não te chamam para levar a palavra em nenhuma igreja. É isso, não é, Leonardo? Conta a verdade. Olha só, na verdade eu recebo convites quase toda semana para pregar em algum lugar. A minha agenda sempre foi cheia, mas eu não tenho aceitado. Eu não quero mais falar somente o que os líderes querem ouvir, ou o que querem que os membros ouçam. Não quero mais ter que assistir 3 horas de programação, sendo que na hora de abrir a palavra precisa ter um tempo, no máximo de 30 minutos, para que o Espírito Santo se manifeste e depois ele já pode ir embora. Eu descobri que existe a internet e que todo aquele que estiver sedento não vai se preocupar com o tempo de uma palavra. A hora que o Senhor me disser para calar, eu irei calar. Mas, voltando ao fato dos apóstolos não trabalharem com o sistema de dízimo no Novo Testamento, comprova tudo isso. Isso concorda ainda com a finalidade da mensagem da carta aos Hebreus, que é mostrar a superioridade e eternidade da aliança com Jesus em contraste à primeira. Veja os capítulos 8, versos 6 e 13. Se nossa aliança não é mais com o sacerdócio levítico, antigamente responsável por receber os dízimos, como mostramos então com que autoridade deram uma nova roupagem a esta lei, atualizando-a e imputando-a nos crentes da atualidade. Por isso, qualquer líder que use o texto de Malaquias 3:10 ou Gênesis 14:18 a 20 para chamar os irmãos a darem dízimos em dinheiro, o que nunca foi ordenado na Bíblia. Você pode ler lá em Levíticos 27, 30 e 33, Deuteronômio 14, 22, certamente está forçando o texto sagrado a seu bel prazer. Geralmente, quando eu falo isso, várias pessoas logo se ofendem e dizem que o templo da igreja tem contas para pagar, como luz, materiais de limpeza, suprimentos e por aí afora. É claro que os custos do local utilizado para cultuar a Deus devem ser pagos por todos os seus frequentadores, pois somos uma comunidade e devemos naturalmente nos conscientizar disso. No entanto, não é necessário forjar interpretações e falsear os relatos bíblicos para isso. É uma questão de consciência. Se você mora em uma casa, no mínimo, você precisa ajudar com as despesas da mesma forma. Aqueles que querem frequentar um local para cultuar a Deus estejam dispostos a contribuir com as despesas da mesma. Os apóstolos ensinaram o dízimo de Abraão ou pediram à igreja pregando Malaquias 3:10? Basta percorrer todas as páginas do Novo Testamento.
Para concluir que os apóstolos jamais trabalharam com este modelo doutrinário que se vê hoje na grande maioria das igrejas evangélicas. Este é um modelo que escraviza, lança culpa e oprime muitas pessoas. E mesmo os líderes que deixam os seus liderados mais à vontade com relação a isso, não deixam de dar carta branca a adulterações doutrinárias e teológicas. Os apóstolos ensinavam a contribuição voluntária e com alegria, e mesmo assim as contribuições que ensinavam era para ajudar os pobres. Se quiser, leia textos como 2 Coríntios 8, 1 a 5, 9, 7 a 9, 1 Coríntios 16, 1 ao 2, Atos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 11, capítulo 20, Gálatas 2, 10. Barnabé, por exemplo, embora fosse um levita, e quem sabe por isso até pudesse reivindicar algum dízimo dos irmãos, não o cobrou, nem em dinheiro e nem aquele que era dado para os levitas de acordo com a Torá. Ele nem sequer falou que o dízimo de Abraão era uma referência para os crentes lhe darem o dízimo também. Por isso, os líderes que defendem este dízimo com dinheiro que é apregoado hoje nas igrejas e usado para pagar as despesas do templo e assalariar os seus presidentes, não têm apoio nenhum nas escrituras sagradas. Por fim, o dízimo que se dá hoje em praticamente todas as igrejas evangélicas é uma adaptação espúria do dízimo bíblico. A adaptação essa que o Senhor Jesus não ensinou, pois ele defendia unicamente o dízimo das Escrituras, que está em Levítico 27, 30 ao 33. Por isso ele falou que os fariseus poderiam continuar dando o dízimo de suas hortaliças, Mateus 23, 23. E mesmo sabendo disso, muitos líderes não querem confessar tais adulterações doutrinárias, porque têm medo de que as pessoas não contribuam voluntariamente e assim falte o dinheiro para pagar os custos do templo e o salário deles. Eles se tornaram tão dependentes do dízimo que já não veem mais como confessar os seus erros, concessões doutrinárias, voltar atrás e pregar uma teologia bíblica limpa de enxertos adulterinos. Por causa do famigerado uso dessa doutrina contrafeita, a dependência dela para as igrejas pagarem suas contas, a grande maioria dos crentes pensam que, se não houver o dinheiro do dízimo, a igreja não sobreviveria. O que poucos fazem questão de explicar ou de saber, no entanto, é como que o número de crentes primitivos crescia muito em número, mesmo sem cobrar sequer um centavo de dízimo a eles. Confira em Atos 2, 41 e 47, 4, 4, 5, 14, 16, 4 a 5. Eu sei que há líderes que, mesmo fazendo uso da pseudo-doutrina do dízimo atual, são bons administradores do dinheiro e não tratam enganosamente os crentes. Quem anda em integridade anda seguro. Provérbios capítulo 10, verso 9. O grande problema é que, ao usá-la, dá-se abertura aos falsos líderes para escravizar as pessoas, e até mesmo muitos líderes sinceros são dissimulados a isso. Deu-se também abertura para difamação dos crentes mundo afora, com acusações de incrédulos e hipócritas. E os líderes que cobram dízimos, ainda que não sejam gatunos, ficam um tanto sem defesa de tais acusações, pois estão sendo parciais com a doutrina bíblica também. No início da pandemia, onde todos os crentes foram obrigados a não frequentarem mais seus locais de adoração de costume, muitos líderes perderam uma oportunidade maravilhosa de falarem do amor de Jesus e levarem a esperança a todos. Os primeiros sermões que saíram, talvez você até se lembre disso, foram sobre dízimos e ofertas, orientando que os crentes continuassem sua fidelidade para com Deus. E aqui eu preciso falar algo. Esse é mais uma forma de manipulação, associar fidelidade ao ato de dizimar e ofertar. A fidelidade é algo muito valorizado, e o infiel é visto com maus olhos.
Sempre que se fala de infidelidade, nosso cérebro associa com traição, onde um cônjuge trai o outro, tendo outro parceiro. Nem mesmo quem comete o adultério quer carregar esse estigma. Então é algo muito profundo. Quando você associa a infidelidade a dizimar e ofertar, aquele que por algum motivo não o faz, sente-se como um adúltero. Sente o peso de como se tivesse traído o seu cônjuge. Isso é vil, é baixo. Isso é coagir a pessoa, é um crime psicológico. Não há necessidade de tal ato. Se os líderes religiosos tivessem de fato preocupados em aproximar os crentes a um relacionamento com o Salvador, não seria necessário nem ao menos se falar de dízimos e ofertas. Não haveria a necessidade de se preocupar com mais nada, porque todo aquele que se volta a ter um relacionamento sincero com Jesus não precisa fazer força para realizar algo ou deixar de fazer algo. Tudo se torna natural e espontâneo. Que esse vídeo possa trazer uma reflexão para você. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui. Não importa se você é a favor, se é contra, se é para elogiar, se é para criticar, pelo menos posicione. Um abraço e até o próximo.